Essa dor não é acaso. É Deus rompendo ciclos que travavam seu futuro. Essa dor não é por acaso. Ela não surgiu aleatoriamente. Não é descuido de Deus. Não é abandono. Não é falta de favor. O que você está vivendo agora pode ser o exato momento em que Deus está quebrando ciclos que estavam atrasando o seu futuro. Talvez você esteja cansado, confuso, questionando por que certas coisas continuam se repetindo. Relacionamentos que começam iguais e terminam iguais. Decisões que sempre levam ao mesmo resultado. Emoções que parecem presas em um padrão invisível. E quando Deus decide romper um ciclo, o processo raramente é confortável. Porque quebrar padrão dói. Quebrar hábito dói. Quebrar dependência dói. Você pode estar interpretando essa fase como perda, como fracasso, como retrocesso. Mas e se for libertação? E se essa pressão for a forma que Deus encontrou para impedir que você continue girando no mesmo lugar? Ciclos não se quebram com conforto. Se quebram com confronto. E talvez o que você chama de crise seja o confronto necessário para libertar você de algo que estava sabotando seu futuro. Hoje, você vai entender por que essa dor pode ser estratégica. Vai perceber que Deus não está destruindo você, está reposicionando você. E talvez, pela primeira vez, você veja sentido no que está acontecendo. Se você permanecer até o fim, sua visão mudará. Porque aquilo que parece quebra pode ser exatamente o começo da sua liberdade. Ciclos invisíveis podem estar governando sua vida. Existem padrões que você nem percebe, mas que influenciam todas as suas escolhas. Formas de reagir, tipos de pessoas que você atrai, decisões que você repete mesmo prometendo que faria diferente. Esses ciclos não são apenas circunstâncias externas. Muitas vezes são estruturas internas. Talvez você tenha crescido em ambientes que moldaram crenças limitantes. Talvez tenha aprendido a aceitar menos do que merece. Talvez tenha desenvolvido mecanismos de defesa que hoje sabotam seus relacionamentos. O problema é que enquanto o ciclo permanece invisível, ele continua ativo. Você ora por mudança externa, mas Deus começa trabalhando internamente. A dor que você sente agora pode estar revelando padrões antigos. Pode estar expondo repetições que você normalizou. Deus não quer apenas aliviar sintomas, Ele quer tratar a raiz. E tratar raiz exige confronto, exige exposição, exige desconforto. Talvez essa fase esteja revelando o que sempre esteve ali, mas você evitava enxergar. E quando um ciclo começa a ser exposto, surge uma pergunta inevitável. Você está disposto a permitir que Deus quebre aquilo que você aprendeu a tolerar? Deus não quebra apenas situações, Ele quebra padrões internos. Você pode estar focado no que está acontecendo fora. Uma relação que terminou, uma porta que se fechou, uma estrutura que desmoronou. Mas muitas vezes Deus não está apenas encerrando uma situação, está interrompendo um padrão. Se você não tratar o padrão, repetirá a situação com novos nomes, novos lugares, novas circunstâncias. O cenário muda, mas o ciclo continua. Talvez você tenha o hábito de aceitar menos do que merece. Talvez tenha medo de ficar sozinho e, por isso, insiste no que já mostrou sinais de desgaste. Talvez sempre escolha o que parece urgente em vez do que é saudável. Deus não quer apenas livrar você de algo externo. Ele quer libertar você de uma estrutura interna que estava atrasando seu futuro. E isso dói, porque mexe com identidade, mexe com crenças, mexe com a forma como você se enxerga. Quebrar um padrão significa admitir que ele existe. Significa reconhecer que algo dentro de você precisa ser ajustado. A dor que você sente pode ser o choque entre quem você sempre foi e quem Deus quer que você se torne. E essa transição nunca é confortável. Mas quando o padrão começa a ser quebrado, surge outro confronto.
Você está disposto a abandonar o que é familiar para viver algo novo? O familiar pode estar impedindo o seu futuro. Existe algo poderoso no que é familiar. Mesmo quando não é saudável, ele traz sensação de controle. Você já conhece o resultado, já sabe como termina, já sabe como lidar. O familiar pode ser desconfortável, mas é previsível, e é exatamente por isso que ele prende. Muitas vezes você não permanece em ciclos porque ama o sofrimento, mas porque teme o desconhecido. É mais fácil repetir o que já sabe do que enfrentar o que ainda não entende. Deus, porém, não trabalha com estagnação. Ele trabalha com crescimento. E crescimento exige ruptura com o que é familiar. Talvez essa dor esteja sendo o instrumento que Deus está usando para afastar você de padrões antigos. Porque se Ele apenas falasse, talvez você não mudaria. Mas quando Ele permite que algo se rompa, você é obrigado a refletir. O familiar pode estar atrasando você, pode estar limitando sua visão, pode estar impedindo que você alcance um nível maior de maturidade. Quebrar ciclos exige coragem para abandonar o confortável. E quando você começa a se afastar do que sempre foi padrão, surge outro desafio profundo: aprender a lidar com o vazio que a ruptura deixa. O vazio da ruptura é parte da libertação. Quando Deus quebra um ciclo, Ele também remove o que sustentava aquele padrão. E isso cria um vazio. Você sente ausência, sente instabilidade, sente como se algo estivesse faltando. Mas o vazio não é sinal de fracasso, é sinal de transição. Antes de construir algo novo, o espaço precisa estar livre. Antes de plantar algo diferente, o terreno precisa ser limpo. O problema é que você tenta preencher o vazio rapidamente. Busca substituições. Corre atrás de distrações. Tenta voltar ao que já era conhecido. Mas o vazio é necessário para a reconstrução saudável. Se você não suportar o desconforto do vazio, pode repetir o ciclo apenas para não se sentir sozinho. Deus às vezes permite que você experimente a ausência para que aprenda a não depender do que estava sustentando o padrão antigo. O vazio ensina você a se fortalecer internamente. Talvez essa fase esteja formando em você uma estabilidade que antes não existia. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa acontecer para que o ciclo seja realmente quebrado. Você precisa mudar sua forma de pensar. Sem mudança de mentalidade, o ciclo retorna. Você pode sair de uma situação, mas continuar com a mesma mentalidade. Pode encerrar um relacionamento, mas manter as mesmas crenças que o levaram até ele. Pode perder uma oportunidade, mas continuar tomando decisões baseadas nos mesmos medos. E se a mentalidade não muda, o padrão se repete. Deus não está apenas quebrando circunstâncias, Ele está trabalhando sua forma de pensar. Porque o que governa suas decisões não é apenas o que acontece fora, é o que você acredita dentro. Talvez você sempre tenha acreditado que precisa se provar para ser amado. Talvez tenha aprendido que precisa aceitar qualquer oportunidade por medo de perder tudo. Talvez tenha internalizado que felicidade é escassa e, por isso, precisa agarrar o que aparece. Essas crenças silenciosas moldam seus ciclos. A dor atual pode estar revelando pensamentos que precisam ser substituídos. Jesus ensinou que a transformação começa na renovação da mente. Sem isso, você apenas muda o cenário, mas não muda a história. Se Deus está quebrando ciclos, Ele está convidando você a pensar diferente. Mas mudar mentalidade exige outro passo difícil. Reconhecer que você também teve responsabilidade nas repetições do passado. Reconhecer sua responsabilidade é o início da verdadeira liberdade. É mais fácil culpar circunstâncias, culpar pessoas, culpar o tempo, mas enquanto você coloca toda a responsabilidade fora, permanece preso. Reconhecer que você também participou dos ciclos não é condenação, é libertação.
Talvez você tenha ignorado sinais claros. Talvez tenha insistido em algo que já demonstrava desgaste. Talvez tenha escolhido por carência, por medo, por orgulho. Admitir isso dói, mas a verdade cura. Deus não está quebrando ciclos para humilhar você. Está quebrando para amadurecer você. Quando você assume sua parte, deixa de ser vítima da repetição e se torna agente de transformação. A responsabilidade devolve controle saudável. Mostra que você pode escolher diferente, pode reagir diferente, pode decidir diferente. Sem essa consciência, você apenas muda o cenário, mas leva os mesmos padrões para o próximo capítulo. E quando você assume sua responsabilidade, começa a perceber que essa dor não veio apenas para tirar algo, veio para revelar quem você precisa se tornar. Essa dor está revelando quem você precisa se tornar. Nem toda dor vem para punir. Algumas vêm para revelar. Quando um ciclo é quebrado, Deus não está apenas encerrando uma fase. Ele está expondo uma nova versão de você que precisa nascer. Talvez você precise se tornar mais firme, mais consciente, mais disciplinado, mais alinhado com sua identidade espiritual. A dor tira você da zona de conforto, obriga você a refletir, faz você perceber limites que antes ignorava. Enquanto tudo estava estável, você não via necessidade de mudança, mas agora, com a ruptura, você começa a enxergar onde precisa crescer. Deus não quebra ciclos apenas para remover algo externo. Ele quebra para transformar você internamente. Talvez você esteja sendo preparado para relações mais saudáveis, para decisões mais maduras, para oportunidades que exigem equilíbrio emocional. E se você não passar por essa transformação agora, pode não sustentar o que vem depois. Essa dor pode estar moldando sua estrutura para um futuro que exige mais responsabilidade. Mas para que essa transformação seja completa, você precisa abandonar algo que costuma manter ciclos vivos: a autossabotagem. A autossabotagem mantém ciclos que Deus está tentando quebrar. Existe um comportamento silencioso que muitas vezes passa despercebido. Você pede mudança, mas mantém atitudes que anulam essa mudança. Ora por algo novo, mas age com a mentalidade antiga. Deseja liberdade, mas continua alimentando padrões que aprisionam. Isso é autossabotagem. Talvez você tenha o hábito de duvidar quando algo começa a dar certo. Talvez tenha medo de estabilidade e, inconscientemente, provoque conflitos. Talvez sempre recue quando percebe que algo exige compromisso real. Enquanto esses mecanismos não forem confrontados, o ciclo continua. Deus pode quebrar circunstâncias, mas se você não quebrar comportamentos, a repetição volta. A dor atual pode estar mostrando onde você mesmo esteve se limitando, onde suas escolhas estavam desalinhadas com seus pedidos. Autossabotagem nasce de medo, insegurança, crenças distorcidas sobre valor próprio. Quando Deus quebra um ciclo, Ele também confronta esses medos. Talvez você esteja sendo convidado a confiar mais, a se posicionar melhor, a não fugir quando algo exige maturidade. E quando a autossabotagem começa a ser vencida, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém do passado e começa a construir um futuro diferente. Mas essa construção exige um passo ainda mais profundo: perdoar o que foi necessário quebrar. Perdoar o que foi quebrado é parte do processo de libertação. Quando Deus quebra um ciclo, nem sempre você sai ileso emocionalmente. Há feridas, há frustrações, há decepções. E se essas marcas não forem tratadas, elas podem se transformar em resistência ao que vem depois. Perdoar não significa minimizar o que aconteceu. Significa liberar o peso que aquilo ainda exerce sobre você. Talvez você precise perdoar alguém que participou do ciclo. Talvez precise perdoar a si mesmo pelas decisões que tomou. Talvez precise perdoar circunstâncias que fugiram do seu controle. Sem perdão,
O ciclo pode até ser quebrado externamente, mas continuará ativo internamente. Perdão é o que impede que a dor se transforme em identidade. Jesus ensinou que o coração endurecido impede crescimento, e o perdão mantém o coração flexível. Se você carregar mágoa, pode repetir padrões por defesa. Se liberar, abre espaço para novas experiências saudáveis. Perdoar é reconhecer que o passado cumpriu seu papel e não precisa continuar governando seu futuro. E quando você decide perdoar, algo dentro de você se alinha novamente com a liberdade que Deus quer entregar. Mas ainda existe um ponto essencial para consolidar essa nova fase. Aprender a confiar que o que foi quebrado não era o seu destino final. O que foi quebrado não era seu destino final. Quando algo se rompe, você tende a pensar que perdeu a única chance, que aquilo era definitivo, que sua história estava amarrada àquela situação. Mas Deus não escreve destinos baseados em ciclos limitantes. Se foi quebrado, não era permanente. Pode ter sido importante, pode ter sido marcante, pode ter sido significativo, mas não era o ponto final da sua jornada. O destino que Deus prepara não depende de padrões repetitivos. Ele depende de alinhamento. Se algo estava impedindo seu crescimento, atrasando sua maturidade ou limitando sua visão, não poderia ser destino definitivo. A dor faz você acreditar que perdeu algo insubstituível. Mas Deus enxerga além da dor. Ele não quebra para destruir, ele quebra para libertar. Talvez aquilo que você julgava ser essencial estava, na verdade, limitando sua expansão. Se tivesse permanecido, poderia ter se tornado obstáculo para o que Deus quer construir. Confiar que o que foi quebrado não era seu destino final exige fé. E quando essa confiança começa a se consolidar, surge uma nova pergunta que aprofunda sua caminhada. Você está disposto a viver sem voltar para o que já foi rompido? Não voltar para o que Deus já rompeu é sinal de maturidade. Quando um ciclo é quebrado, a tentação de voltar é real. O conhecido chama, a memória suaviza os erros, a solidão pressiona. E você começa a considerar aquilo que já tinha sido encerrado. Mas voltar para o que Deus rompeu é atrasar sua libertação. O passado pode parecer mais confortável porque já é familiar. Mas familiar não significa saudável. Se Deus permitiu que algo fosse quebrado, foi porque permanecer ali significaria estagnação. Maturidade é não romantizar o que já provou ser limitante. Você pode sentir saudade, pode lembrar dos momentos bons, mas precisa lembrar também do que estava errado, do que estava desalinhado, do que estava repetindo o padrão. Não voltar exige firmeza, exige decisão, exige convicção. Cada vez que você resiste à tentação de retornar ao ciclo antigo, fortalece sua estrutura interna. E essa resistência prepara você para algo que só pode ser vivido quando o passado realmente perde influência. Mas para consolidar essa nova fase, você precisa fazer algo ainda mais profundo. Reconstruir sua identidade fora do ciclo antigo. Reconstruir sua identidade fora do ciclo antigo. Quando um ciclo é quebrado, não é apenas a situação que termina. Uma parte da sua identidade ligada àquela fase também precisa ser redefinida. Talvez você se acostumou a se enxergar como alguém que sempre aceita menos, como alguém que sempre tenta consertar tudo, como alguém que sempre precisa agradar, como alguém que sempre vive à sombra das próprias inseguranças. Se você não reconstruir sua identidade, pode buscar inconscientemente situações que confirmem quem você acredita ser. Deus não quer apenas mudar seu cenário. Ele quer redefinir quem você é. Sua identidade não pode estar ligada a padrões antigos. Ela precisa estar enraizada, na verdade, sobre quem você é em Deus. Você não é o ciclo que viveu. Não é os erros que cometeu.
não é as repetições que enfrentou. Quando Deus quebra um ciclo, Ele abre espaço para uma nova percepção sobre você mesmo. Reconstruir identidade exige disciplina emocional, exige rever crenças, exige escolher enxergar-se com maturidade. E quando sua identidade se fortalece, suas escolhas também mudam. Mas existe um ponto decisivo que determina se essa transformação será permanente. Aprender a reconhecer os sinais antes que um novo ciclo comece. Aprender a reconhecer os sinais antes que o ciclo se repita. Quebrar um ciclo não significa que ele nunca tentará voltar. A diferença é que agora você pode estar mais consciente. Os sinais quase sempre aparecem antes da repetição. Pequenos desconfortos que você ignora, alertas internos que você racionaliza, inquietações que você silencia para manter o conforto. Antes, talvez você não tivesse maturidade para identificar esses sinais. Agora tem. Deus não quer apenas libertar você uma vez. Ele quer ensinar você a discernir. Reconhecer sinais é exercício de atenção espiritual. É observar padrões emocionais. É perceber quando você começa a agir por medo e não por convicção. Talvez antes você confundia intensidade com conexão, urgência com propósito, carência com amor. Agora você pode perceber quando algo não traz paz real. A paz do Espírito Santo é um indicador silencioso, mas seguro. Quando você aprende a ouvir esse indicador, reduz drasticamente a chance de repetir o passado. Mas existe algo ainda mais transformador do que apenas evitar novos ciclos. Desenvolver uma visão de futuro que não seja limitada pelo que você já viveu. Seu futuro não pode ser limitado pelo seu passado. Se você continua se enxergando a partir das experiências antigas, vai projetar limites no que ainda está por vir. Vai esperar menos. Vai acreditar que sempre será assim. Vai pensar que sua história já está definida pelos ciclos que viveu. Mas Deus não constrói futuro a partir de repetição. Ele constrói a partir de renovação. O passado explica você, mas não determina você. Se Deus está quebrando ciclos, é porque seu futuro exige uma estrutura diferente, exige mentalidade diferente, exige escolhas diferentes. Talvez você esteja acostumado a sobreviver, mas Deus quer ensinar você a prosperar espiritualmente. Talvez você esteja habituado a viver no mínimo aceitável, mas Deus quer levar você ao alinhamento pleno. Se você continuar olhando para trás como referência, limitará o que pode construir à frente. Quebrar ciclos não é apenas abandonar o que foi ruim, é ampliar sua visão do que é possível. Você precisa começar a imaginar uma versão de si mesmo que não carrega as mesmas limitações. E quando sua visão de futuro se expande, surge algo que consolida toda essa transformação. Responsabilidade contínua. A transformação só permanece com responsabilidade contínua. Deus pode quebrar um ciclo, mas manter-se fora dele exige vigilância. Libertação é um ato. Permanência é um processo. Você pode viver um momento de clareza profunda. Pode tomar decisões firmes, pode sentir-se renovado, mas se não houver responsabilidade diária, padrões antigos podem retornar de forma sutil. Responsabilidade contínua significa revisar suas escolhas, avaliar suas motivações, observar suas reações, ajustar suas atitudes. Não é viver em paranoia, é viver em consciência. Maturidade espiritual não é ausência de risco. É presença de discernimento constante. Talvez antes você agisse no impulso. Agora você precisa agir com reflexão. Talvez antes decidisse pela emoção. Agora precisa decidir pela convicção. Deus está quebrando ciclos, mas você precisa sustentar essa ruptura com escolhas consistentes. Cada decisão alinhada fortalece a nova fase.
Cada atitude consciente consolida a mudança, e quando essa responsabilidade se torna parte da sua vida, algo poderoso acontece. Você percebe que essa dor não veio para destruir você, mas para libertar você. Essa dor pode ser o início da sua verdadeira liberdade. O que parecia crise pode ter sido o rompimento necessário. O que parecia perda pode ter sido libertação. O que parecia atraso pode ter sido reposicionamento. Deus não desperdiça dor quando Ele decide intervir. Se Ele permitiu que algo fosse quebrado, é porque aquilo estava segurando você em um nível que já não combinava com seu futuro. Essa dor não é aleatória. Ela tem direção. Talvez você ainda esteja no meio do processo, mas algo já mudou. Sua percepção está diferente. Sua consciência está mais clara. Sua visão está mais ampla. Quebrar ciclos não é simples, mas é libertador. Se essa mensagem falou ao seu coração, não permita que a dor endureça você. Permita que ela amadureça você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja atravessando um processo semelhante e lembre-se, aquilo que está sendo quebrado agora pode ser exatamente o que estava impedindo você de viver o que Deus preparou. Essa dor não é por acaso. É Deus abrindo caminho para o seu futuro. Deus quebra ciclos para que você não transmita cadeias. Existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Alguns ciclos não começam em você. Eles vêm de antes. Padrões familiares, modelos de relacionamento, formas de lidar com conflitos, crenças sobre escassez, medo, rejeição. E se Deus está quebrando agora, talvez não seja apenas por você, talvez seja para que a história mude a partir da sua geração. Ciclos não tratados se tornam herança emocional. O que você não resolve pode ser repetido por quem vem depois. Por isso, o processo é tão intenso, porque não se trata apenas de um evento isolado, trata-se de interromper uma sequência. Deus pode estar usando essa dor para impedir que você transmita padrões de medo, dependência, autossabotagem ou conformismo. Você pode ser o ponto de ruptura. Isso exige coragem, exige maturidade, exige responsabilidade espiritual. Mas também revela algo poderoso. Você não está sofrendo em vão, está sendo usado como instrumento de transformação. E quando você entende que essa quebra pode proteger seu futuro e o de outros, a dor ganha propósito. O que Deus está construindo é maior do que o que Ele quebrou. Você ainda pode estar olhando para o que perdeu, mas Deus já está olhando para o que está sendo construído. Quando Ele quebra ciclos, não deixa vazio permanente. Ele prepara terreno para algo melhor estruturado. Talvez agora você não veja claramente, mas sua mente está mais consciente. Seu coração está mais forte. Sua fé está mais madura. O que Deus constrói após a quebra é mais saudável, mais alinhado, mais sustentável. Você não foi chamado para viver repetindo limitações. Foi chamado para crescer. Se essa mensagem tocou você profundamente, permita que ela se torne direção prática na sua vida. Não resista ao processo. Não volte ao que foi rompido. Não limite seu futuro pelo que já terminou. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja enfrentando uma fase difícil e lembre-se, quando Deus quebra um ciclo, Ele não está encerrando sua história. Ele está protegendo seu futuro e preparando você para algo maior. Essa dor não é por acaso. É Deus libertando você do que estava segurando o seu amanhã.